Paz do Senhor, meus irmãos. Saudade, hein, de todo mundo. Quanto tempo, né, meus irmãos? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me colocou ao coração. Ela está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ler a passagem, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, meus irmãos, o que me chamou a atenção nessa passagem é que Jesus, quando ele quer passar para o outro lado, ele quer ir para aquela outra região, né, se despedir daquela grande multidão que ele já havia ali pregado, né, uma boa parte do dia, ele então fala para os discípulos: vamos para o outro lado, para outra margem. E nessa passagem ele já está dentro do barco, né? Ele estava pregando de cima do barco. E nesse momento os discípulos então falou a nossa linguagem, né? Somos pescadores experientes, né? Estamos no controle, nós controlamos a embarcação, nós temos a experiência, olharam com toda certeza para o vento, né? Para o tempo, e disseram: tranquilo, vai ser uma viagem, né? Tranquila, estamos com o mestre, está tudo em ordem. E eles partiram, meus irmãos, confiando, né, na experiência que eles tinham de pescadores de muitos anos. Foram na sua força, na sua confiança, crendo, né, de que eles fariam aquela travessia de maneira tranquila. Mas não foi assim que aconteceu, né? Nós vemos que eles levaram Jesus, e nesse texto o que me chama a atenção é isso, que nós muitas vezes nós queremos levar Jesus, levar da nossa maneira, né? Dependendo da situação, do momento da nossa vida, né? A gente acha que pode levar Jesus, né? Da nossa maneira, na nossa estrutura, na nossa confiança. Mas existe uma diferença, meus irmãos, de nós queremos levar Jesus e nós sermos conduzidos por Ele, né? Aqui eles achavam que fossem levar Jesus, mas na realidade eles descobriram, né, que no meio desse percurso, no momento de dificuldade, de vento contrário, né, de ondas grandes, eles descobriram que eles precisavam de Jesus, de ser conduzidos por Jesus, de que toda a sua experiência, né, todo o conhecimento que eles tinham de vida não era suficiente, né? Esse é o primeiro ponto, meus irmãos, de nós nos deixarmos ser conduzidos, da gente não querer, sabe, levar Jesus, deixar Ele nos conduzir, meus irmãos. Quando Ele está no controle da embarcação, né, não quer dizer que a gente não vá passar por momentos de dificuldade, por uma tempestade ou outra, elas vêm. Mas quando o Senhor está dentro dessa embarcação, quando Ele está conduzindo as nossas vidas, né, então tem sempre um milagre. O Senhor, Ele tem sempre uma porta aberta, né, para vir, para nos socorrer. Outro ponto que eu vejo forte nesse texto, que me fala muito ao coração,
é que Jesus, meus irmãos, ele dormia, ele estava dormindo naquele momento de tribulação, de grandes ondas. Aí você me pergunta, eu pergunto para os irmãos, como é possível, meus irmãos, você dormir, né, no meio de um caos desse, de uma embarcação chacoalhando tanto, né? Só de atravessar, né, sem grandes ondas, já chacoalha, já causa incômodo. Eu imagino com grandes ondas, essa água entrando para dentro desse barco, né? E Jesus, ele nos ensina, meus irmãos, de que é possível nele, né? Mesmo enfrentando dificuldades, ondas fortes, ventos contrários, momentos, né, difíceis na vida, de que é possível nós descansarmos nele. É possível nós termos uma noite tranquila de descanso. É possível nós termos paz. Ele está no controle, meus irmãos. Nós temos que crer de que ele está no controle. Nada escapa do seu olhar, né? Jesus, ele não é pego de surpresa, meus irmãos, como foi com aqueles discípulos, né? Eles foram surpreendidos. Eles achavam que conseguiriam interpretar o tempo, né? E que seria uma viagem tranquila, e de que estavam com Jesus e que estava tudo certo. Mas eles foram pegos de surpresa por aquele vento forte, por aquela tempestade, aquelas ondas violentas. Mas ninguém pega Jesus de surpresa, meu irmão. Meus irmãos, não há surpresas para o Senhor. Ele está no controle. Todas as coisas obedecem ao comando da sua voz, né? A palavra fala, né, de que uma palavra dele, né, foi o suficiente para parar com que aquele vento se aquietasse, né, para que aquele mar se acalmasse e se tornasse uma piscina, né? Para que se tornasse ali águas tranquilas, para que eles pudessem então concluir a jornada. E essa é a lição, é uma das lições para as nossas vidas, meus irmãos, nós confiarmos e sabermos que dias difíceis eles podem vir, mas de que o Senhor, ele tem que estar no controle, né? E no versículo 41, ele diz assim, né? Mas quem é este? Quem é este que o vento obedece, né? O mar e o vento lhe obedecem. Quem é este? Então, meus irmãos, é a pergunta que eu me fiz. Sabe? Quem é este? Quem é que está dentro da embarcação? Porque muitas vezes, meus irmãos, ele está conosco, mas se nós não soubermos quem ele é, e na hora da dificuldade, na hora do problema, a gente pode fazer com que ele seja simplesmente um mestre, né? Um mestre, um profeta talvez, né? Ou mais um dentro do barco. No nosso desespero, a gente pode não reconhecer como ele de fato é. Mas uma coisa nós aprendemos nessa lição, de que nós podemos, né, acordar Jesus. Se ele estiver dentro da embarcação, se nós soubermos quem ele é, nós podemos clamá-lo e ele virá em nosso socorro. Não que hoje ele durma, né, meus irmãos? Hoje ele não dorme. Ele não é, né? Hoje ele é um Deus todo-poderoso, ele está sentado junto à destra do Pai e ele não dorme. Então, que nós possamos confiar e saber de fato quem ele é. Ele é o Filho de Deus Pai, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus vivo, né? Que desceu do céu, que veio para nos salvar e está sentado num alto e sublime trono. E de lá de cima nada foge, nada escapa do seu olhar. Ele tem o controle de tudo, meus irmãos, tudo, tudo. O controle está nas mãos do Senhor. Basta somente uma palavra, meus irmãos, e tudo se transforma. A tempestade, o mar, as grandes ondas, elas se acalmam, né? Os ventos, eles se desfazem e se acalma tudo. Então, que nós possamos, meus irmãos, saber acessar, né, essa presença, ter essa confiança em Jesus, saber quem de fato ele é.
Quem Jesus tem sido para nós? Né? Essa é a pergunta que eu me faço e deixo para os irmãos. Quem de fato Ele é? Quando nós o buscamos, quando nós estamos no problema, na dificuldade, né? Quem Ele é para nós? Quem de fato Jesus é? Né? Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, né? Ele é o Todo-Poderoso, o Deus vivo. Ele tem sido assim nas nossas vidas. Então, meus irmãos, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de luta, que a gente não se esqueça de quem Ele é. De que quando Ele está dentro de nós, dentro do barco, meus irmãos, pode ter certeza de que mesmo que a gente atravesse pela tempestade, vai chegar o momento de que Ele vai ver a nossa estrutura, Ele vai ouvir o nosso clamor e Ele vai acalmar as águas, os ventos, vão obedecer à voz do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, no nome de Jesus.